Ele é simples, politizado, trabalhador e muito sério. Operário desde os 12 anos, natural de Taquara, trabalhou na indústria calçadista durante 25 anos. Filho de pequenos agricultores, do seu Arnaldo e da dona Adelina, é marido da Maria Noeli e pai do Davi, do Klaus e do Henrique. Sempre lutou para defender a dignidade do trabalhador. No auge dos seus 54 anos, foi reeleito para o 6º mandato como deputado. Hoje teremos uma conversa de peso com João Fischer, o Fichinha. Seja muito bem-vindo, Fichinha, prazer te receber para uma conversa de peso e parabéns pela votação, né? Obrigado por essa oportunidade. Quero saudar a vocês e a todos os nossos telespectadores e dizer que é um momento especial. Anteriormente eu nunca me imaginava e nem conseguia me ver eleito 6 vezes para um mandato eletivo e principalmente para o Parlamento do Estado do Rio Grande do Sul. É uma projeção muito grande para deputado estadual, né? Uma pessoa que veio lá da fábrica de calçado, né? Sim, são 497 municípios, tem a representação de 55 deputados. E nós na região temos um número expressivo de deputados, porque a região optou por votar nos seus candidatos, e isso é muito importante, se faz necessário. O que a gente tem a mais que qualquer outro, os votos acabam dando uma cadeira, independente se eles são os da Manuela, que são mais de 200 mil, ou são do Fichinha, que tem 35.500 votos. A cadeira, ela responde pela representatividade, mas o voto tem o mesmo peso lá. Depois, na hora de votar a favor ou contrário, você tem a mesma expressão. Então, por isso eu quero agradecer e dizer que é um orgulho quando a gente vem do interior de Taquara. Até os 7 anos só falava alemão, eu só falava o dialeto Hunsrück, que agora é oficializado aqui no Estado também como patrimônio histórico-cultural do Estado. Por quê? Porque já é uma língua oficial através da ONU, e uma professora de Santa Maria do Herval conseguiu fazer esse trabalho, porque o Hunsrück não é falado só na nossa região, é falado em mais de 30 ou 40 países no mundo. Então ele foi aprovado na ONU como língua oficial também. E hoje, no estado do Rio Grande do Sul, é patrimônio histórico-cultural através de um projeto meu. E aí, de Padilha, Taquara, para o mundo, né? Tu me disse que veio para a cidade já com uma pequena idade, logo depois perdeu a mãe. Esse começo não deve ter sido muito fácil para você. Não foi fácil, mas quando a gente vinha para a cidade, eu não sou diferente da maioria dos hamburguenses ou dos pais dos hamburguenses, que vieram da região de Rolante, interior de Taquara, Igrejinha, Gramado, Canela, Riozinho, e Santo Antônio da Patrulha, e outros tantos vieram da região celeira e vieram de outras regiões. Vieram para Novo Hamburgo pelas oportunidades que na época nós tínhamos. E eu também não vim diferente, vim para Sapiranga, tinha oportunidade para todos, para meu pai, para minha mãe, mas principalmente pela doença da minha mãe. Minha mãe tinha um grave problema cardíaco e que veio trazer ela a óbito também com 36 anos de idade, eu tinha 13. Mas com 10 anos de idade viemos morar em Sapiranga. Na mesma época eu já quis fazer alguma coisa, peguei e comecei a vender picolé. Na época a gente vendia com uma caixinha de isopor, e isso me deu a oportunidade de poder ter também um dinheirinho. Hoje os pais não podem deixar seus filhos fazer isso, mas isso era algo que eu queria fazer, porque eu entendia que eu teria que ajudar meus pais, e se eu quisesse ir no cinema ou numa matiné que tinha na época, eu teria que ter meu próprio dinheirinho para poder comprar algumas coisas, tanto para me investir, mas também para me alimentar e poder ter uma condiçãozinha diferenciada, sem precisar pedir para os meus pais. Tinha, ao contrário do que a gente possa imaginar, que a tua votação é exclusivamente de trabalhadores, na verdade tu representa também um empresário, né? O pequeno, o médio e o grande empresário também. Como é que se faz para conseguir construir um eleitorado tão diverso como tu tens? Eu defendo o empreendedor, defendo a indústria. Defendendo a indústria, você defende emprego, defende a agregação de valor. O que é a agregação de valor? É pegar um produto, certo? Uma matéria-prima
transformar ela, independente se ela é couro, calçado, em bolsa, em cinto, em carteira, em roupa, em móveis, que hoje couro é usado muito, também estofados, e a matéria-prima madeira, transformar em móveis, transformar em artesanato, transformar em tudo que se possa, transformar também a madeira. Da mesma forma, o metal. A nossa região é bastante diversificada. Nós devíamos ter diversificado muito mais, já bem antes, quando o calçado estava no auge, nós teríamos que ter preparado as nossas universidades e dentro delas criado cursos específicos de especialização de empreendedores e também de trabalhadores. Porque defendendo o empreendedor, você está defendendo aquele que pode criar oportunidade para outros tantos, milhares até. Calçado, parece que é o problema que a gente vive até hoje, de preparar empreendedores, né? Sim. A gente não é incentivado isso na escola. Não, a preparação de empreendedor não é fácil. Se ele está formado na universidade, a partir do momento que ele sabe colocar tudo na ponta do lápis, como se dizia antigamente, hoje não, fazer os cálculos exatamente da responsabilidade social, da responsabilidade fiscal, da responsabilidade ambiental, de toda a responsabilidade que tem um empreendedor e que tem uma empresa, ele vai fazer uma avaliação. Será que vale a pena eu pegar o que eu tenho, o pouco que eu tenho, ou o muito que eu tenho, ou a credibilidade que eu tenho para buscar empreendedores para me incentivar ou para investir na minha ideia? Será que vale a pena eu arriscar tudo isso para ganhar X ou para não ganhar nada? Ou para perder, inclusive, isso? Então, você tem que fortalecer essas pessoas que têm no seu dom o empreendedorismo e que podem ajudar. E eles não ajudam só municípios, ajudam o Estado e o país. Porque quem é empreendedor, e nós já tivemos muitos, e começou aqui pelo Pedro Adams Filho, que foi o primeiro que abriu uma indústria calçada de Novo Hamburgo, que poucos conhecem a história dele, ou muitos conhecem, talvez não a falam tanto, a importância que ele teve na história do calçado. E aí tem Cláudio Strasburger, tem muitas pessoas, o seu Arlindo Weber, os Schmidt, os Reicher, todos que tiveram. E aí tu vem para os irmãos Miller, tu vem para empresas que foram criadas que estimularam milhares e milhares de pessoas a ter coragem para abrir uma pequena fábrica de calçado. E através desta coragem, desenvolver o setor aqui e entrar na exportação. E a exportação foi o auge, onde nós todos viemos para cá para podermos trabalhar. Imagina, eu com 12 anos consegui ter a oportunidade de assinar minha carteira de trabalhador numa empresa de calçado. Eu não quero que uma criança, um jovem de 12 anos, um adolescente, hoje assine a sua carteira, mas com 14, 15 anos, poderia dar sim esta condição, se a família precisa, ou se a família entende, ou se aquele próprio jovem gostaria de fazer, teria que ser dado pela justiça essa liberdade para que ele pudesse, através dessa oportunidade, buscar conhecimento. Que não era só o trabalho que era importante, o importante era o conhecimento que eu estava adquirindo no momento mais importante, quando floresce tudo. Eu estudava à noite, era obrigado a estudar à noite. Se você trabalhava com 13 anos ou com 12, você tinha que estar na aula no noturno, e nós tínhamos isso. Mas isso não tirou pedaço de ninguém, de nenhum dos meus colegas. Bem pelo contrário, motivou muitos desses que eram meus colegas, que hoje têm empresas. Eu posso citar o exemplo do Paulinho Schaeffer. Paulo Schaeffer, que é o dono da West Coast, que era meu colega dentro do Paquetá. Quando eu tinha 13 anos, ele já tinha 17, mas ele começou também com 13, e ele que me deu o apelido de Fichinha, porque o meu pai, que era guarda noturno, que cuidava da empresa de noite, que fazia a faxina, e da mesma forma cuidava da empresa. Cuidava para que não acontecesse nenhum acidente, que não ficasse nenhuma lamparina acesa, nenhuma máquina ligada, que pudesse dar um incêndio, qualquer coisa, e limpava a empresa. Esse era o meu pai, que trabalhava lá, que ele então carinhosamente chamava de seu Fischer. E como eu, nesta época, devia ter 1,5 m, né? 1,50 m, vamos lá, e ele me chamava de Fichinha, o seu Fischer e o Fichinha. Então me deu o apelido, e eu não gostei do apelido naquela época, mas quando você
não gosta do apelido, ele pega. E aí pegou o Fichinha. Essa é uma boa dica, então. Goste do apelido, senão ele fica. Porque senão ele fica. Mas hoje tu agradece esse apelido. Não, eu agradeço. Isso em 5, 6 meses, ninguém mais me conhecia como João ou Joãozinho. Todos me conheciam como Fichinha. E esse Fichinha ficou. E eu gostei dele, gosto do apelido, né? Porque ele me identifica, é uma identidade praticamente própria. João Fischer eu já conheci diversos. São todos gente boa, certo? Todos maravilhosos. Mas Fichinha tem talvez só mais 1 ou 2. E Fichinha com 35 mil votos é só tu mesmo. Eu quero dizer que eu já fiz mais votos. Só Mas que nesta eleição você vai colocar o seguinte... Essa é uma eleição diferente, já vai perguntar, né? É uma eleição muito diferente. Eu tive colegas aqui na região, teve a minha colega, amiga minha, que eu trouxe do partido, Maria de Lourdes, que concorreu a deputada estadual, foi uma excelente prefeito de Ivoti, e que está aqui a 15 minutos da minha casa. O Marcel, que já concorreu pela 3ª eleição e fez também 35 mil votos, ficou de suplente, queria que ele tivesse sido eleito. Tivemos aqui o Chico de São Leopoldo, tivemos o Fez uma votação interessante. O Luiz Antônio de Montenegro, também um colega meu de Taquara. Então, tudo dentro da base. Você tendo uma base, e você trabalha essa base muito, mas aí no meio disso saem candidatos, automaticamente você tem uma diminuição dos seus votos, porque sempre tem um parente, tem um amigo, tem algum partidário que tem que ajudar. Isso é natural. E eu tinha que deixar acontecer isso. Por quê? Porque nós tínhamos uma candidata ao governo do Estado que estava vindo muito forte, que era a Ana Amélia, e que estava tudo desenhado para que ela viesse a ser a governadora do Estado. Infelizmente não aconteceu, não conseguiu vender a sua proposta de uma mudança geral em toda, na real situação do Estado, uma maneira diferente de administrar o Estado. Isso também assusta. Não assusta só o eleitor, mas assusta muito daqueles que podem ser atingidos. Como ela disse, queria cortar pela metade, ou menos ainda, os CCs e os cargos de confiança e os FGs, isto você cria uma certa... Uma rejeição. Uma certa rejeição. Porque esses que pretendiam e que poderiam ser utilizados e que gostariam de ser aproveitados no governo, eu vou perder minha oportunidade, então já não vou trabalhar para essa pessoa. Infelizmente tem isso dentro da vida pública. E aí tu me dizia antes que nós só teremos realmente alguém que corte na carne quando a gente se despedir desses conceitos e preconceitos e assumir realmente esse compromisso. Eu quero falar dessa proposta, mas isso logo depois do nosso intervalo. Hoje numa conversa de peso com o Fichinha.